Queridos, bom dia. A graça e a paz seja com cada um de vocês. Nós vamos estar, nesse tempo, falando um pouquinho dessa questão da disciplina e sala de aula, essa relação da disciplina e sala de aula, que tem sido um assunto, né, bastante requisitado nesse nosso tempo que a gente está vivendo, em função, eu creio que até em função de todas essas questões que nós temos ouvido, né, como acabamos de vir da plenária ali, onde muitas ideias, né, têm sido semeadas, essa semeadura de ideias produzem consequências, né? Porque ideias têm consequências. E a gente está vivendo todo esse problema de indisciplina e, às vezes, a gente não sabe de onde que vem, né? De onde que vem tudo isso? Por quê? Né? E eu lembro que essa questão me chamou muito a atenção. Essa questão me chamou muito a atenção depois de uma visita que eu fiz à África. E a primeira vez que eu fui à África, em Angola, a gente percebia a diferença das crianças angolanas para as crianças brasileiras. E, de repente, eu me vi numa situação sozinho, tinha que dar conta assim, de umas 80 crianças para passar uma manhã com elas. E eu fiquei preocupado com isso. Mas, para minha surpresa, eu percebi que elas agiam diferente das nossas crianças brasileiras. As crianças angolanas, no caso, né, uns 5 anos atrás, quando eu estive lá a primeira vez, eu percebi que elas são agitadas iguais às brasileiras, como toda criança, ela corre, brinca e tudo, mas quando dava aquela hora, quando a gente se reunia naquele lugar e que tinha um adulto à frente falando, elas ouviam o que o adulto tinha a dizer. Incrível! E eu estava lá naquele dia sem muito recurso, quase nada de recurso, e passei um bom tempo com aquelas crianças. E pude contar histórias, puderam ouvir, olhando, bem atentas para aquilo que a gente estava falando. E depois daquele encontro que eu tive com as crianças, eu fiquei muito preocupado, para não dizer que fiquei em choque. Jesus amado, o que nós fizemos com as crianças brasileiras? O que aconteceu com as nossas crianças? Que eu pensando lá na igreja, a gente só falta plantar bananeira para chamar a atenção das crianças. E é uma luta para contar uma história, é uma luta para ter a atenção delas no culto, em alguma situação. E como que as crianças de lá assistiam o culto? Isso me fez pensar muito sobre essa questão. O que aconteceu com as nossas crianças? E eu passei a olhar para esse assunto com mais interesse e buscando entender um pouquinho melhor essa questão da indisciplina. E nós vamos ter hoje um pouco desse apanhado resultado, né, como fruto desse interesse e dessa preocupação. Então, vamos estar falando um pouquinho dessa questão da disciplina, procurar dar o tom certo para essa questão de disciplina numa sala de aula, tá bom? Eu vou abrir com oração, né, para que a gente possa ter aqui a direção do Espírito Santo, que ele possa ministrar na necessidade de cada um de nós. Eu posso falar um monte de coisa que não alcançar o seu coração, mas se nós pedirmos ao Espírito Santo para que ele venha até nós, enquanto nós estamos parados aqui nesse lugar, nós entregamos esse tempo e esse momento para que ele ministre o nosso coração. Aí ele conhece a sua necessidade. Enquanto nós estamos aqui falando sobre essas coisas, o Espírito que conhece o seu coração e a sua necessidade, ele vai até você e ministra no seu espírito em cima da sua necessidade. Amém? Então, dá a importância de colocarmos isso diante de Deus agora. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos apresentar esse tempo, esse lugar, esse momento que separamos, ó Deus, para falar sobre essa questão tão importante, tão delicada, que diz respeito aos nossos pequeninos. Aqueles que estão diante de nós hoje esperam de nós proteção, direção, orientação, sabedoria, modelo. Ó Deus, dá-nos a graça, o entendimento e vem até nós nesse momento. E nos alcança na nossa necessidade, no lugar onde nos encontramos, na situação onde nos encontramos.
Espírito Santo de Deus, fala conosco. Tu és soberano sobre esse lugar. Nós abrimos esse tempo, esse lugar, para que o Senhor possa vir ministrar o nosso coração. Assim nós oramos nessa manhã e te agradecendo também, agradecendo ao Senhor por todo esse banquete que o Senhor nos tem servido aqui, de relacionamentos, de ministrações, ampliando a visão. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo. No nome de Jesus. Amém. E eu espero, né, que esse seja mais um encontro que possa trazer inspiração para a gente em cima desse assunto também. Queridos, então, como eu falei, né, o que nos trouxe até aqui, né, a preocupação que nos trouxe até aqui, e eu não me apresentei, eu sou Rubens Cartacho. Ontem eu já teve uma plenária ali com vocês, né? Então, a minha esposa é Daniela, ela é aqui de São José dos Campos, e ela está em outra sala ali agora. E eu tenho 3 filhos, uma está aqui comigo, a Sara, aqui na frente, o Davi está lá no estande do Amo, e a Ruth casou e não pôde estar conosco nessa, né, a nossa filha do meio, ela casou o ano passado. É isso. Nós moramos em Natal e somos da Igreja Batista Cidade Jardim, lá em Natal. Hoje, assim, em termos de atuação, né, nós trabalhamos com o programa de contraturno AMO, que é um programa de contraturno baseado em educação por princípios, que tem sido usado também em escolas, e trabalhamos desenvolvendo material, né, para apoiar escolas cristãs, com base na experiência que tivemos por um longo tempo dirigindo uma escola cristã. Ok? Então, assim, esse assunto, né, como eu falei para vocês, ele tem se tornado cada vez mais relevante no contexto educacional, porque a gente tem enfrentado muitos problemas nessa questão de indisciplina. Recentemente também foi publicada uma pesquisa que demonstrava, né, mostrava em números mesmo, que o nosso país era também o recordista em desperdício de tempo, o tempo dedicado às aulas. Então, a pesquisa mostrava, né, numa amostra de mais de 20 países, que o nosso país era aquele que mais perdia tempo, digamos assim, do tempo de instrução com a questão de indisciplina. Nós também éramos os que mais... Na pesquisa, dizia que era cerca de 26% do tempo dedicado à instrução era gasto com a indisciplina. Isso representa bastante, né? É um tempo bem razoável, né? Se nós temos 5 dias por semana, nós perdemos... É como se um dia por semana nós gastamos só querendo aquietar a turma, querendo ministrar o conteúdo, resolvendo conflitos e aquietando a sala de aula. Então, nós enfrentamos esse desafio, né, da indisciplina. E como escolas de educação por princípios, o que a gente tem, né, à mão, né, desde o aspecto filosófico, no aspecto metodológico, no aspecto curricular, o que pode nos ajudar a resolver esse problema, ajudar a vencer esse desafio, né? É a nossa pretensão hoje. Você pode passar adiante, por favor? Rapidamente a nossa agenda, nós vamos ver uma inspiração, o objetivo, a pesquisa bíblica, palavra-chave, ideia, guia, né? Não pode faltar, e vamos desenvolver o assunto e finalizar ali. Ok? Pode seguir adiante, por favor? A nossa inspiração para esse assunto sempre vai ser, vamos partir aí, do Supremo Pastor, aquele que sabe guiar suas ovelhas a pastos verdes, águas tranquilas, mas ele faz isso, né? A Bíblia fala que ele faz isso com um instrumento. Ele tem o quê? Um cajado, né? Que representa autoridade, que representa também cuidado, não é? E essa é uma inspiração muito forte para a gente, traz muito entendimento a figura do pastor. A imagem fala muito. As ovelhas estão ali em segurança,
elas se sentem seguras, e isso até acalma também as ovelhas, porque tem a presença do pastor. E o pastor ele não está sozinho, ele não está assim... Sempre quando a gente olha para a figura de um pastor, nós percebemos que parece que compõe a figura do pastor o cajado. E isso é muito simbólico para nós, professores, também, nesse entendimento que o que compõe a figura, né, desse pastor, professor que está à frente da sala de aula, precisa compor essa figura também, essa compreensão de autoridade, né, de zelo, de proteção. Eu estou aqui, mas tem algo que me... Né, eu tenho algo aqui comigo. E o que isso representa? Né? A gente está falando aqui simbolicamente, no sentido figurado, mas o que isso representa? E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. E eu queria deixar essa figura de inspiração. Pode passar adiante. Um conceito bem interessante, né, associado a isso que a gente estava falando, na Bíblia fala muito de disciplina e tem uma palavrinha que aparece muito nessa questão de disciplina, é a vara. O que representa a vara? Olha só, a definição de vara é um substantivo, né, um ramo ou caule de um arbusto. Uma haste ou um galho. Está descrevendo, né, o sentido real da... A vara também, na sua definição, é como um instrumento de punição ou correção. Instrumento de punição ou correção, disciplina. Em Samuel temos referência a essa definição de Webster, ele faz sempre citações bíblicas para definir a palavra, e ele diz, né, como um instrumento de punição e disciplina, eu vou castigá-lo com a vara dos homens. É uma citação de 2 Samuel 7:12, em Provérbios 10 e 13 também fala da vara. Disciplina, vara representa disciplina em 1 Coríntios 4:21. Só que vara tem um sentido também, olha, o rei usa um cetro também. Está lá na definição de vara. E aí a gente começa a ver o sentido também de cetro representa a autoridade do rei, né? Ele apontava aquela vara ali, apontava o cetro, né, representava uma situação de autoridade. É um instrumento também para medir, vara, instrumento de medir. E não deixa de ser um suporte também, e um bastão, né, que serve de suporte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara tem um sentido também bíblico, né, de poder, de autoridade. A Bíblia fala lá, né, que com vara de ferro, se referindo ao poder de Cristo, lá em Apocalipse fala muito disso, que regerá com a vara, representa poder, autoridade. Então, são muitas ideias relacionadas a essa questão de disciplina que o professor precisa compreender, né, se colocar como esse professor pastor e o que representa, né, no sentido figurado, a vara. É importante a gente ter essas ideias na mente, né, a partir da imagem, a partir da definição. Pode seguir adiante. Com isso em mente, vamos buscar alguns objetivos aqui. Propor uma abordagem à questão de disciplina através de princípios. Nós somos um grupo, né, de educadores que conhecemos uma abordagem educacional que se chama por princípios. Nós vamos educar por princípios, através de princípios, mediante princípios. E a questão de disciplina precisa ser compreendida também à luz de princípios. É um bom momento de se compreender, porque, aliás, nós estamos falando de princípios, a gente sempre diz, se refere a esses princípios, aqueles básicos, né, então, com os nomes aqui na frente, princípios de governo. E essa questão toda da disciplina começa com o quê? Governo interno, o governo individual. Tem tudo a ver com o governo individual. E aí, de cara, a gente já tem o quê? Um princípio do autogoverno, né, que tem implicações diretas com essa questão do governo individual, do governo, né, da pessoa, de como eu me governo de dentro para fora.
Eu sou capaz de fazer isso. A gente vai pensar um pouquinho, então, propor uma abordagem à questão da disciplina através de princípios. Claro, somos um grupo que trabalhamos com abordagem por princípios, vamos tratar isso. Precisamos abordar isso, né? Até mesmo porque essa questão de disciplina diz muito respeito a governo, né? Amém? Faz sentido? Ok, precisamos então tratar isso a partir de princípios. E isso digamos assim, é um nosso diferencial, mas ao mesmo tempo também se constitui uma grande vantagem que a gente tem em relação a isso. As nossas escolas precisam ser escolas onde, de fato, você chegue naquele lugar e você perceba a disciplina. Agora, claro, disciplina não significa as crianças tudo durinha, quietinha, que não pode fazer nada. Não. Não é isso que a gente está falando. Demonstrar situações, temos como objetivo também demonstrar situações de governo e treinamento em governo. Somos seres governamentais? Sim, nascemos como seres governamentais. Deus nos fez seres governamentais porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Amém? Se Deus nos fez imagem e semelhança dEle, Ele nos criou também como seres governamentais. Deus é governo, Ele governa as coisas, Ele se assenta no trono. Ele estabelece leis, né? E Ele cumpre leis. A gente vai ver isso. Então, se Ele nos fez seres governamentais, as crianças têm esse potencial, elas têm a imago dele, elas têm a imagem de Deus, eles são seres governamentais. Só que esse governo, essa capacidade de governo interno que elas têm, isso precisa ser tocado para vir para fora. Que é através do treinamento em governo. Isso não vai surgir espontaneamente. As coisas não surgem espontaneamente, tem que ser trabalhadas, tem que ser buscadas, cavadas, né? A imagem de Deus está lá, mas tem os efeitos da queda, a natureza caída, né? Que tem as duas tensões que acontecem dentro da gente, e acontece do mesmo modo, igualmente as crianças, essas duas tensões em a natureza caída querendo agradar a carne, não é? E lá na imago Dei, lá no espírito da criança, né? O pendor para o espírito também. E essas tensões estão lá dentro da criança. O tempo inteiro. A gente acha que não tem, né? A luta da carne e do espírito na criança. São questões que vamos considerar também. Perceber a influência do cenário, como que o cenário também influencia para essa questão da disciplina. Como predispõe ou não. A gente vai falar disso e o uso das ferramentas de EP na gestão de sala de aula. Como as ferramentas podem contribuir para a disciplina. Ok, vamos seguir adiante, buscando encontrar, né, alcançar esses objetivos, começando com a pesquisa bíblica. A Bíblia fala dessa questão. Será que encontramos na Bíblia, né, referência a essas questões? Com certeza. Como a cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Isso tem a ver com disciplina? Olha só, naquela época as cidades possuíam muros para proteger, né, para regular as coisas, né, e precisava daqueles muros. E ele está fazendo a comparação aqui que uma cidade sem muros era uma cidade exposta, desprotegida. E diz que um homem que não pode conter o seu espírito está totalmente desprotegido. Pode passar a seguinte, por favor? Quando alguém cria o seu servo com mimos, mimos significa agrados exagerados, né? Satisfaz todos os desejos exageradamente. Quando alguém cria o seu servo, olha só, era um servo, mas criado com mimos exagerados, com exagero ali, desde pequeno, né? Por fim, ele desejará o lugar do seu filho. O
perigo de descuidar disso desde cedo, né, e vai deixando muito à vontade. A gente tem um exemplo bíblico bem grave dessa situação, que foi do sacerdote Eli. Né? O sacerdote Eli deixava os filhos lá de boa, lá dentro do templo, à vontade, fazendo o que queria. E depois, lá em 2 Samuel, eles são descritos como, 1 Samuel 2, eles são descritos como filhos de Belial. Os filhos do sacerdote eram chamados filhos de Belial. Que comparação forte. Né? Era como se fossem diabrados hoje. Eram meninos mesmo danados. E esses meninos danados, que o pai criou com muitos mimos e deixando a coisa acontecer, depois foi uma vergonha para Israel. E Eli, que era de uma descendência sacerdotal, perdeu toda a sua honra como família, morreu ele, morreu os filhos e acabou ali a sua família. E tem aquela palavra Icabode, foi-se a glória do Senhor, passou daquela família. Pode passar a próxima. A vara e a repreensão dão sabedoria. Olha só, a vara aí, aparecendo a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. É só uma questão de tempo. E é interessante, né? Porque a gente vem de uma pedagogia que é a pedagogia da autonomia, que se fala tanto, né? A autonomia, no sentido real mesmo das palavras, né? Se bem que as palavras mudam muito, né? E eu estava até falando que autonomia, essa palavra, né? Observando muito simplesmente a própria formação da palavra, a autonomia. Nomia são leis, quer dizer, faça as suas próprias leis. A autonomia. E representa exatamente essa mesma ideia. A criança entregue a si mesma. Deixa a criança entregue a si mesma, porque ela é boazinha, ela vai descobrir qual é o melhor caminho, ela vai descobrir a maneira melhor de fazer as coisas, ela vai descobrir aquilo que é politicamente correto. Deixa ela entregue a si mesma. Mas olha só o que Provérbios diz. Um provérbio por si só é um momento de sabedoria. Quando você fala, dize-me com quem andas, que eu direi quem és. É um momento de sabedoria. Quer dizer, ao longo de muitos séculos, se chegou a essa conclusão e se traduziu isso em palavras, e isso se torna um provérbio. Queridos, que dirá os provérbios separados por Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, e registrados, né, no cânon sagrado. Tem muita sabedoria aqui. E ele está dizendo que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. E às vezes a gente desconsidera isso, né? Acha que precisa deixar a criança à vontade mesmo. E aí, com certeza, muitas mães estão colhendo os frutos amargos de ter deixado seus filhos à vontade e ouvido muita mentira acerca da autonomia que podia ser dada a eles. Queridos, nós muitas vezes, como cristãos, nós sabemos que sofremos a queda, mas parece que a gente fecha os olhos para isso. A gente subestima os efeitos da queda nas crianças e acha que elas podem ser boazinhas, ou são inocentes e são boazinhas e pode ficar à vontade porque é criança, e subestima os efeitos da queda na vida da criança. Tem gente que até diz, a criança não mente. Muitos pais usam, não, porque a criança não mente, você sabe disso. Não, eu não sei não, eu sei que ela mente. Porque ela foi concebida sob pecado. O pecado está lá. A estultícia, olha só essa última referência, a estultícia está ligada ao coração da criança, aquilo que a gente estava falando. A gente acha que a criança é inocente. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Estultícia, a definição é ampla aí, um monte de coisa. Estultícia está ligada ao coração da criança, mas o que vai afastar dele? A vara da repreensão. E, às vezes, pode-se pensar assim, mas a vara, mas que coisa
né, rude, precisar da vara e tal. Né, claro, a vara tem todo um sentido também figurado aí, várias nuances do que representa a vara, né, vendo a figura do pastor. O que representa a vara? Representa cuidado, representa proteção, representa autoridade, mas a vara representa também, muitas vezes, o pastor interferia mesmo. Quando via que a ovelha estava teimosa, se desgarrando, ele usava a vara também. Às vezes a gente precisa, não entender esse cuidado amoroso, mas firme, do nosso Pai Celeste, como Ele cuida da gente. Ok? Com paciência, né? Com longanimidade, mas um cuidado firme. Ok? Porque a Bíblia diz que Deus não deixa nenhum da gente sem repreensão. E Ele até diz, né? Lá em Hebreus 12, fala bem dessa questão, que aquele que não disciplina é porque não ama. Porque quem ama, disciplina. Pode seguir adiante, por favor? Jovem, obedeça sempre a seu pai, nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. As ordens de seu pai e os conselhos da sua mãe são uma lâmpada para iluminar o caminho da vida. Quando seus pais castigavam você, eles estavam querendo lhes mostrar a direção certa para uma vida feliz. Interessante, né? Pode seguir adiante. Ainda temos mais algumas referências. Pode deixar no material que você recebe aqui, tem várias outras referências. Agora, a palavra-chave é interessante a gente definir. Disciplina, obediência às regras, aos superiores, às autoridades. E parece que nesse tempo, né, dessa questão, como foi colocado aí, da subjetividade, do politicamente correto. É uma palavra proibida, autoridade, né? É uma palavra proibida. Mas é uma palavra muito importante, né, nesse contexto todo. E, né, deixando claro aqui, o que é autoridade? A definição de autoridade é alguém que está investido de poder para alguma coisa. Alguém que está investido de poder para alguma coisa. Autoridade, toda autoridade vem de Deus. Ele reside nele. O princípio da soberania fala isso. Toda autoridade está em Deus. E Ele escolheu uma maneira desse poder, ou melhor, todo poder está em Deus. E Ele escolheu que esse poder que está nele para a vida acontecer flui através das autoridades. Então, uma autoridade é alguém que está investido de um poder para que a vida aconteça. Em última análise, esse poder vem de Deus. A autoridade dos pais, quem certifica, quem garante essa autoridade dos pais? Quem reconhece? O próprio Deus. Ele decidiu que o poder que está nele flui para abençoar as pessoas através dos pais. Só que nos foi colocado, né, a figura de autoridade como uma coisa ruim, alguém que oprime. Vocês agora fica mais fácil de entender isso, depois que a gente vem numa palestra dessa, né? Fica fácil da gente compreender. Foi dito para nós que a autoridade é uma coisa chata, é ruim, desde cedo. Rejeite todo tipo de autoridade. Mas, numa perspectiva bíblica, na autoridade dos pais, representa exatamente essa proteção de Deus, o fluir do poder que está em Deus para produzir vida. E a autoridade não é só para dizer o que é certo e o que é errado, não. É para proteção, é para direção, é para prover. Tudo isso representa autoridade, esse fluir do poder de Deus para promoção, para vida. Governo, administração, gestão, direção. Governo diz a respeito, domínio, controle. Falta-lhe o governo dos sentimentos. Os homens são propensos a negligenciar o controle dos seus temperamentos e paixões. A primeira esfera de governo, todos nós governamos. Todos nós governamos alguma coisa. Mesmo que você não lidere um ministério, que você não seja nem professor de sala de aula e nem seja casado ainda, mas você governa sobre você mesmo. É a primeira esfera de governo. E olha que é a mais trabalhosa.
E a Bíblia deixa muito claro em várias situações que, se a gente consegue governar nós mesmos, nós vamos conseguir governar a nossa casa. Se você consegue governar a sua casa, você consegue governar a igreja. Então, essa questão do governo interno, né, que começa lá mesmo na disciplina, nessa capacidade, né, de se autogovernar, né, uma palavra bem conhecida nossa. E lá mais na frente eu quero falar um pouquinho da diferença do autocontrole para o autogoverno, tá bom? A gente vai falar, esclarecer isso melhor lá na frente. Hoje em dia tem, né, até alguns, vê na internet, alguns vídeos das pessoas falando dessa capacidade de autocontrole, né, que precisa desenvolver nas crianças e tudo, mas qual é a diferença do autogoverno cristão para o autocontrole? A gente vai falar num momento específico. Ok, olha só, a Webster define governo como o exercício da autoridade por pais ou responsáveis. Ele deixa isso muito claro. As crianças geralmente são prejudicadas pela negligência do governo dos pais. Negligência de governo. Governo é para proteção, né? A autoridade representa proteção, direção, provisão. Um governo negligente não vai proteger, não vai prover adequadamente, não vai dar direção. Claro, nessa questão toda de disciplina, uma palavra-chave, uma palavra importante a ser definida também é rebelde, né? Rebeldia, rebelde. É aquele que ou quem se rebela, que ou quem não se submete. Uma palavra conhecida nossa também, né? Não acata ordens ou disciplina. Insubordinado, que não se pode domar. Que não se pode domar, domesticar ou controlar, que custa ceder, que não obedece, teimoso, obstinado, indisciplinado. Forte, né, essa palavra? E tem até seriado com o nome, né? Porque essa coisa das palavras mesmo, parece que se tornou bonito ser rebelde, né? Não submeter a nada. E os efeitos disso são extremamente danosos, né, para a família, para a sociedade como um todo. E a gente vive esse... até um parêntese aqui. Isso já foi colocado. Muito tem se falado que nós estamos vivendo uma crise de violência e se atribui essa crise de violência sempre a questões relacionadas à segurança pública. Não é? Sempre associa violência a um problema de segurança pública, porque falta um ministério que integre tudo isso, porque falta polícia, porque isso, porque aquilo, porque falta instalar mais câmeras e tal, tudo coisas relacionadas à segurança pública. Mas interessante, não se questiona, não se faz a relação dessa situação de violência que a gente vive, que as pessoas não sabem mais tratar umas com as outras, invadem a privacidade das outras, violência de todos os tipos. E violência mesmo, eu quero o seu celular, me dê aqui. Se você não me der, eu lhe mato. E por aí vai, todos os outros tipos de violência. Não se associa isso ao quê? Às ideologias que foram ensinadas, as ideologias que guiaram os nossos sistemas de ensino nos últimos 30, 40 anos. Não se associa. Mas interessante, tem pesquisas que mostram que, e muito facilmente você pode comprovar isso, se você for numa cadeia pública e pegar aqueles, de uma cela daquela que tem uns 40 jovens de uma vez lá, e se você for fazer uma estatística e perguntar para cada um deles, qual foi a última escola que você estudou? Ele vai dizer, eu venho da escola tal, o outro vai dizer da escola tal, da escola tal, da escola tal. Isso é comprovado. Quase que 100% desses jovens que estão praticando violência, estão matando uns aos outros, estão aí matando as pessoas, eles vieram das escolas. Mas a culpa não é só da escola, tem as famílias. Claro, a gente sabe disso. A gente sabe da importância da família e toda essa destruição da família, que também entra no mesmo problema aí, né, dessa desconstrução toda da família.
Mas isso tem muita relação com as ideias que foram passadas, que foram vividas dentro da sala de aula. Nesse modelo, autonomia, 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 sem responsabilidade. Queridos, autonomia sem responsabilidade é um perigo maior do mundo. Por quê? Porque nós somos seres caídos, egoístas. Veja a criancinha de 1 ano e meio. Ela está brincando ali, deixou o brinquedo à toa aqui e tal, e nem está mais prestando atenção ao brinquedo. Agora, se veio outra criança e foi ali, pegou no brinquedo dela, ainda que fosse só para olhar e devolver no lugar, ela vai para cima automaticamente. Ah, meu! E, se possível, ainda dá um chega para lá no outro. A estultícia está grudada no coração, os efeitos da queda. E aí se dá autonomia partindo de uma ideia errada que as crianças são boazinhas. Aí dá no que... E a gente está só nas palavras-chave ainda, nas palavras. Vamos seguir adiante, por favor. É interessante a gente considerar, né, Comênios, vocês têm esse texto para ler lá, mas ele defendia muito essa questão da ordem das coisas. A ordem é a alma das coisas. Se procurarmos o que conserva no seu ser universo, juntamente com todas as coisas particulares, verificamos que essa é não a ordem, a qual é a disposição das coisas anteriores e posteriores, maiores ou menores, semelhantes e dissemelhantes. Então, ele falava muito da importância da ordem, as coisas terem ordem. E a ordem, ele dizia, é a alma das coisas. Pode passar adiante, por favor? Nós já definimos a palavra-chave, né, desse nosso estudo, a vara, e a segunda palavra, a palavra ordem. Boa arrumação, arranjo adequado, série, né, de acontecimentos, as coisas com ordem, com lógica, com sequência. Ordem também representa obediência às regras, regulamentos sobre a conduta. Ordem significa bom comportamento, disciplina. Me desculpe, gente, mas eu estou me acabando de calor aqui. Eu vou tirar isso aqui para ajudar um pouquinho. Isso ameniza um pouco. Obrigado. Pode passar adiante, por favor? Falando de disciplina, eu gosto muito dessa imagem aqui. Só mais um clique. A pilha, ela só é pilha se tiver o lado positivo e o negativo. É bom, quando a gente vai adentrar esse assunto de disciplina, considerar isso. Porque, na cabeça de muita gente, né, disciplina diz respeito só a alguma coisa negativa. Eu tenho que punir, eu tenho que cortar, eu tenho que tirar direitos, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Quando, na verdade, disciplina também tem um lado, para que ela seja disciplina, ela precisa desse lado positivo, digamos assim. Eu não quero dizer que uma coisa é negativa e outra coisa positiva. Eu quero passar a ideia que disciplina, numa perspectiva cristã, ela tem 2 aspectos que podem parecer distintos, mas eles são complementares. Então, a disciplina não é só esse lado de cortar, de punir, de tirar privilégio, mas a disciplina tem o lado do encorajamento, da instrução, da orientação clara, faz parte da disciplina do ensino, da proteção, do encorajamento. Lembra lá da figura da vara? A vara não era só... Né, o pastor usava a vara numa situação para tirar a ovelha rebelde, né, quando queria sair do caminho, quando queria se desgarrar, ele usava a vara, mas a vara representava proteção para o lobo também. Se o lobo aparecesse, o pastor ia lá para afugentar o lobo com a vara. Ela representa proteção. A ovelha olhava, né, ela está aqui, imagina, né, a ovelha está comendo aqui, mas ela olha, sente a presença do pastor e ele está lá com a vara. Isso representa proteção para ela também. Entende?
Então, vara tem esse sentido também de proteção. Então, a disciplina, ela é um conjunto de coisas. A gente pensa que estabelecer disciplina na escola vai ser estabelecer uma porção de coisas para controle. Você vai estar cometendo um erro e você vai aplicar isso e não deu certo. As crianças continuam aprontando. Por que não deu certo? Porque só funciona se for completo. É um conjunto de coisas. E a gente vai procurar caminhar por aí. A nossa ideia guia. Sim. A capacidade de autogoverno. Preste bem atenção. A capacidade de autogoverno como uma expressão da Imago Dei, que precisa ser desenvolvida, está na base da questão do comportamento. A capacidade de autogoverno como uma expressão da Imago Dei, que precisa ser desenvolvida, está na base da questão do comportamento. Se a gente quer enfrentar essa questão, a gente precisa trabalhar com o princípio do autogoverno. Porque o que é o autogoverno, né? Está lá, é uma expressão da Imago Dei. Pense bem comigo aqui. Deus é todo-poderoso. Amém? Deus é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas? Pode todas as coisas. Imagine uma pessoa toda poderosa, como Ele é, e que pode todas as coisas, nada lhe está sujeito, Ele pode tudo a qualquer hora. Uma pessoa com essa condição, se não fosse o nosso Deus, que perigo seria uma pessoa dessa? Se você chateasse essa pessoa, o que poderia acontecer com você? Pense, às vezes no dia eu tenho vontade de torcer o pescoço. E a gente era capaz de fazer isso. E a gente não faz porque a gente não pode tudo. Mas imagine uma pessoa que pode tudo, tem todo o poder e ele pode tudo, ele não deve satisfação a ninguém. E ele vê você transgredir a palavra dele, ele te abençoou, te fez prosperar numa coisa, e você vai, afronta ele e desconsidera e tal. Mas, pela misericórdia, né, pela graça de Deus, ainda bem que o nosso Deus, ele é governo também, ele se autogoverna. Ele diz, eu zelo pela minha palavra para cumpri-lo. E aí é a base de um princípio do autogoverno. Ele pode fazer tudo, mas ele não faz, ele se autogoverna. E ele age com base nas leis que ele mesmo estabeleceu. Amém? Imagine Deus que pode todas as coisas. Ele podia fazer o sol hoje ter nascido às 4 horas da manhã, ao invés das 5 e pouco? Podia ou não? Podia. Mas ele não estabeleceu uma lei e que está lá a tábua do nascer e do pôr do sol certinho. E mesmo que ele quisesse por algum motivo, mas ele se autogoverna. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? Se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, também temos o potencial para quê? Para o autogoverno. Então, por isso, gente, que essa questão, essa capacidade de autogoverno, que é uma expressão da Imago Dei, só que isso precisa ser desenvolvido, precisa ser puxado, está na base da questão do comportamento. Então, daí, né, respondendo aquele objetivo inicial que a gente tinha em relação aos princípios, como escolas de cristã, da abordagem por princípios, essa questão do princípio do autogoverno, nós precisamos ter essa consciência muito clara, mesmo aquela criança inquieta que está lá na sua sala, ela tem a imagem e semelhança de Deus, ela tem a Imago Dei, então ela tem o quê? Autogoverno, ela tem a capacidade de se autogovernar. O que precisa acontecer? Precisa de alguém que puxe esse autogoverno para fora. Traga para fora, desenvolva esse autogoverno a partir de várias situações, porque ele está lá. Claro, os temperamentos são diferentes. O ambiente pode influenciar, né, também, predispor ou não, né, mas nós precisamos agir para que esse autogoverno venha à tona.
Uma outra ideia, né? Manter-se sob a influência equilibrada da autoridade é o melhor ambiente para o crescimento saudável. Esse entendimento da presença de uma autoridade, né, tem alguns que chamam a teologia da presença, mas eu acho que o que traduz muito essa teologia da presença, né, o Deus que é presente, né, ele está sempre presente. A onipresença de Deus tem muito a ver com o princípio da soberania, porque essa percepção da presença da autoridade, isso resolve muitas das questões de disciplina. Ok? Quando a criança sente que o professor não está nem aí, né? Porque ele pode, de repente, até estar presente na sala, mas ele não está nem aí. Então, essa percepção que o professor está ali, mas não está, é uma janela aberta à disciplina enorme. Isso tem muita relação com o princípio da soberania. Por isso que Deus faz tanta questão de dizer que Ele está em todos os lugares, Ele é o Deus soberano, Ele, não é, e é tão interessante a gente trabalhar isso, o temor do Senhor no coração das crianças, porque mesmo que vai chegar um momento que os olhos da mãe não vão estar vendo, que os olhos de um professor não vão estar contemplando, mas esse sentimento da presença de Deus, o temor do Senhor no coração, vai ajudar, né, ao governo interno em muitas situações. Amém? Vocês entendem isso? Ok, pode passar adiante. O que está acontecendo com as nossas crianças? E aí a gente percebe desconhecimento da condição primária de toda criança. Muitas vezes a gente não tem essa compreensão, como a gente já colocou aqui. Mas hoje a gente compreende, né? A criança foi feita à imagem e semelhança de Deus. Amém? O nosso Deus, Ele é governo. Ele tem autogoverno. Então, cada criança também possui a capacidade de autogoverno. Pode seguir? Rejeição por parte dos pais da sua postura de autoridade. Os pais em casa também não entendem essa figura, o que eles representam como autoridade, e isso vai desembocar em quê? A criança chega na escola sem nenhuma noção de autoridade, de respeito à autoridade. Porque o natural, né, pelo menos assim, numa sociedade cristã, numa sociedade influenciada por uma cultura cristã, o natural seria as crianças chegarem à escola, elas adentrarem a esse núcleo ampliado, né, de convívio social, sai da família, vai para a escola, vai conviver com várias outras crianças de outras famílias. Quando ela adentrasse esse novo espaço, né, mas ela viesse com uma concepção anterior de respeito à autoridade, de ouvir, de prestar atenção o que a autoridade está dizendo. Né? E isso, naturalmente, seria transferido à figura do professor. O professor está aqui para me proteger, para me dirigir, para me orientar, né? E eu vou me submeter. E ela, naturalmente, ela deveria fazer essa transferência. Mas isso não acontece porque muitos pais não entendem o lugar deles e têm uma postura que é no sentido assim, uma autoridade ela precisa se dar o valor, precisa se dar o respeito. E o pai está investido da autoridade de Deus. Não é da autoridade de um juiz, da autoridade de um prefeito, de um governo. Ele está investido da autoridade de Deus. O filho precisa respeitar os pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. E honra também diz respeito à obediência, ao respeito, a ouvir o que tem a dizer. Seguinte, desconhecimento da sua condição. Muitas vezes a gente olha para as crianças achando que todas são iguais, que todas vão, né, e a gente não percebe essas individualidades de cada um e quer tratar a coisa como se fosse... E isso é muito sério na questão de disciplina, porque a turma toda está suspensa no intervalo. Queridos, a turma toda estava bagunçando e às vezes a gente não percebe as individualidades, não percebe, isso fere, isso é muito, né, atrapalha muito a questão da disciplina. Então é muito importante a confrontação do nome,
Dê nome às pessoas, chegue até elas. Né? Não estou falando aqui da questão de expor as crianças, não. Eu estou dizendo de tratar cada um na sua individualidade mesmo, na sua necessidade. Agora, por isso que a gente vê lá que isso tem a ver também com o ambiente. A escola de educação cristã, né, nós primamos por uma abordagem tutorial. A gente diz que a nossa abordagem é tutorial. Como você vai fazer uma abordagem tutorial com a sala com 45 alunos? Aí são as escolhas que a gente precisa fazer também. E isso vai ter toda uma influência nessa questão de disciplina também. A abordagem tutorial não é massiva, né? Pode passar adiante. Desconhecimento do caminho da disciplina. Existe um processo, existe um caminho. A gente tem que ter muito cuidado, porque escolhas simples que as crianças podem fazer, simples assim. Ela escolheu transgredir uma determinada situação. E você acha, não, ela estava cansada, foi porque ela estava com sono, acabou de chegar, ela nem acordou ainda, por isso que ela está assim chata e rebelde. Né? Os pais dão um bocado de desculpa, né? Querido, cumprimenta a professora. Ele passa assim. Fulano, cumprimenta a professora. Aí, ao invés do pai resolver aquela questão, aí vira para a professora, é porque ele acordou agora. Ele veio ainda dormindo no carro, e sempre dá uma desculpa, e a gente não percebe esse caminho da disciplina, que é o quê? Nós fazemos as escolhas, ele escolheu desprezar o professor, que lá no fundo, quem é esse professor? Você pensa que não se passa isso, não? Claro que não com essas palavras, mas no fundo estou desprezando essa pessoa, é um desrespeito, não estou honrando o professor. E a mãe solicitou que ele fizesse mesmo assim. Né? Então, é uma escolha, fez uma escolha. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente com as crianças. Ele fez essa escolha, não houve nenhuma interferência. Passado 2, 3 dias, ele chegou novamente, se configurou a mesma situação, ele passou de novo e escolheu o quê? Não cumprimentar a professora, mesmo sabendo que deveria fazer. E aí vai acontecendo de novo. Então saiu do quê? Da escolha, essa primeira escolha que aparentemente a mãe desculpou ali como sendo um leve descuido, mas essa escolha vai se tornando o quê? Um hábito. Queridos, aí essa criança ela começa a se habituar a não cumprimentar. E aí não é mais com a professora, é com a tia, é com a vizinha. E isso vai se tornando um hábito. E um hábito, quando vai sendo praticado, ele se torna o que a pessoa é, o caráter dela. E aí ela se constitui uma criança arrogante e desrespeitosa. Foi para o caráter dela. Mas tudo começou com o quê? Com essa escolha aqui, que a mãe desconsiderou. Agora, preste bem atenção. Esse processo aqui, esse caminho aqui, dessa questão toda da disciplina, esse processo, com um de nós adultos, talvez ele demorasse, né, um pouco mais para acontecer esse processo. Uma escolha errada, várias situações que você escolhe errado, até que se constitua um hábito e até que isso vá para o seu caráter. Queridos, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui com as crianças é rápido. Mentiu uma vez aqui, ninguém interferiu. Joia. Situação difícil, mente de novo. Apareceu outra situação, mente de novo. Já é um hábito e tudo ela vai querer resolver mentindo. Queridos, é um estalinho, logo ela se constitui uma criança mentirosa. E essas coisas que acontecem na infância vão influenciar a vida adulta dela, esses traços de caráter. Até os 12 anos de idade, a formação do caráter está concluída. A estrutura de caráter de uma pessoa está consolidada até os 12 anos de idade. E isso vai refletir por toda a vida. E para mudar uma coisinha depois é uma luta grande.
Porque o tempo que Deus estabeleceu para forjar o caráter é a infância. Daí a gente precisa ter muito cuidado. Os professores da educação infantil precisam ter muito cuidado. E eu acredito que se a gente trabalhar bem nessas questões lá na educação infantil, eu estou me referindo, né, claro, educação, essa coisa de disciplina é ampla, envolve prioritariamente, primeiramente a família, mas nós estamos aqui falando de escola, e disciplina na realidade da sala de aula. Então, o professor de educação infantil tem muito a colaborar com essa questão de disciplina para a escola inteira e para marcar mesmo a vida dessas crianças, né, de forma bem significativa. Enfraquecimento da soberania das instituições, as famílias fracas, né, claro que vai interferir nisso. Pode passar mais rápido aí. Falta de referências e padrões morais absolutos. Hoje parece que é proibido dizer para as crianças o que é certo e o que é errado, né? Soa você como adulto intransigente, ultrapassado, sei lá, chato, se você diz isso não. Parece que proibir, né, tem até um livro, é proibido proibir, coisa assim, questiona essa coisa dos limites. Desvalorização do belo, né? Isso tem a ver com a indisciplina? Sim, tem tudo a ver. Um ambiente organizado, beleza no sentido, né, um ambiente belo, com ordem, com limpeza, com arranjo das coisas, né, um lugar belo predispõe o que existe de melhor em cada um de nós, predispõe atitudes virtuosas. O ambiente todo, né, você vai com os alunos para, eu já passei por essa situação, vai para quadra para educação física. Aí tinha acontecido, sei lá, uma festinha de aniversário, a quadra está toda bagunçada, tudo. O professor chega com aquela turma na quadra, tudo bagunçado ali, aquele ambiente, passa uma mensagem para as crianças. Olha, passa na hora a mensagem. Ou aquele professor que chega sempre um pouquinho depois dos alunos. Aí os alunos já criaram aquela situação na sala, aí ele chega. Com certeza ele vai gastar 10 minutos ali até aquietar, até trazer as coisas. Ok? E tanta coisa pode ter acontecido naquele. Então, daí a importância, né, desses hábitos também, o professor se antecipar, estar presente antes, recebendo os alunos, você vai ver que isso vai fazer diferença na sua sala pelo resto do dia inteiro. Só o fato de você ter se antecipado, ter chegado antes, ter dito o lugar onde cada um vai sentar, ter tocado a cada uma das crianças. Confundimos também muito controle externo com disciplina. Controle externo não resolve o problema, porque Deus nos criou para a liberdade. O desejo dele sempre foi que nos governássemos como? De fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Ok? Então, o alvo, mesmo que você comece com alguma coisa externa, mas você precisa ter em mente que o que precisa acontecer é como Deus fez. Olha, eu estou te propondo aqui leis que estão escritas em tábuas de pedra, mas o meu desejo é que essas leis estejam escritas nas tábuas de carne do seu coração. E você se governe de dentro para fora, em amor. Então, toda atitude assim que vem com base em controle externo, né, a gente tem que ter muito cuidado e não ter isso como fim, mas como um meio para se alcançar o autogoverno. Influência do clima institucional, não só a ordem, né, ali a desvalorização do belo, mas a influência do clima institucional também tem toda, afeta essa questão da disciplina. Mais um. Excelência e significado para o ensino e aprendizagem. Isso aí já diz respeito àquilo que acontece na sala de aula.
às vezes, boa parte da indisciplina dos seus alunos também pode ser resultado de um professor que foi para a sala de aula despreparado. E você pensa que os alunos não percebem. Percebe na hora. E isso vai gerar o quê? Indisciplina. Aí você fica querendo controlar e não tem algo interessante a oferecer, vai gerar o quê? Distração, e essa distração vai gerando, né? Então, isso é muito importante, essa coisa de trazer excelência, significado para o que está fazendo. O professor está falando de coisas que não faz sentido, que não tem relação com a vida do aluno. Nesse aspecto, a educação por princípio tem muito a cooperar também, porque a proposta é que você faça, né, nos 4 passos lá, você tem uma boa pesquisa que vai te gerar, né, um bom raciocinar, e isso vai trazer muitas ideias para que você faça um relacionar excelente, com muito significado para o aluno, e registros assim espetaculares, que vão envolver as crianças. E isso ameniza muito a questão da indisciplina também. E às vezes eu fico preocupado, né, assim, os professores reclamando da indisciplina dos alunos, mas eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse também que estar obrigado a ficar naquela sala de aula, lá no nosso clima, lá, 10 horas da manhã, até às 11h30, às vezes naquele calor, escutando essa aula chata, eu não sei se aguentaria também tanto tempo quieto, não. E às vezes o problema, né, tem muito a ver com isso. Como fazer? Não resolvemos isso sozinho. Nós vamos precisar, com certeza, da família. Então, como escola, para resolver o problema da indisciplina, precisamos desse esforço aqui. A família precisa estar envolvida. A escola nunca pode querer achar que pode resolver isso sozinho. Precisa envolver os pais. Daí a importância de ter os pais juntos, de ter a escola de pais, de falar a mesma linguagem, de ensinar os pais também os princípios. Muitos pais hoje são cristãos e tudo, mas eles chegam na escola e não têm noção nenhuma do que eles representam, da honra devida dos filhos para com eles. E às vezes é papel nosso, da escola cristã, ter que ajudar esses pais. Nem da varinha. Você pode usar a varinha, tem que dizer para o papai. E às vezes na escola aconteciam situações que a gente tinha que, como escola, né? Depois que os pais, a gente fazia o trabalho da escola de pais, ensinava para eles, aí como escola a gente tinha a liberdade de dizer, olha, seu filho hoje aqui afrontou, foi rebelde mesmo aqui em relação a uma posição que a professora tomou. E você precisa vir aqui na escola urgente. Se a família entende, ele vem na escola. E ele passa para ele vai tratar. E teve casos de pais que lá na escola tinha muitas árvores. Ele falou, eu posso resolver isso aqui? Pode. Ele foi lá fora, pegou um galinho ali, mazinho. A filha lembra dele. E o filho dele hoje é um rapaz de Deus. Naquela época ele era medonho. E ele foi lá, pegou o galinho, entrou lá na coordenação, se fechou lá. Conversou com ele. Ele saiu de lá todo sereno. E hoje é um rapaz decente, não é? Foi orador, a gente teve o privilégio de ir na formatura dele, foi o orador da turma dele. E quem visse aquela criança lá atrás, meu Deus, era mais uma bênção mesmo. O vídeo está sendo filmado e eu falei o nome. Mas é uma honra para a família, ele sabe disso. É nessa interação, a escola também, como eu falei já, considerar, se o ensino é tutorial, você sabe o que precisa disso, o professor precisa estar perto do aluno, né, e tal. Tem muitos aspectos que a escola precisa contemplar aqui para que as coisas aconteçam. O próprio ambiente da sala de aula, toda essa disposição na sala de aula também, do próprio professor, das aulas, de como que se dá
as coisas, de como que essa situação de governo é trabalhada na escola, como que isso fica claro na escola. São muitos aspectos. No material que vocês vão receber tem várias sugestões, né, tanto para os pais, como para a escola, como para os professores. Eu queria me ater agora a essa parte aqui, esses minutos finais que nós temos, nessa parte aí que você passou, por gentileza. Isso, nas ferramentas da educação por princípios, como que a gente pode fazer uso dessas ferramentas para essa questão da gestão da sala de aula, da disciplina na sala de aula. A primeira, constituição de classe. Ok? Vocês conhecem, né, a ferramenta? Ok. A constituição de classe, ela precisa ter sentido e significado. Ela precisa representar, né, esse aspecto da autoridade, em si, a própria lei, e essa noção de que aquela lei, aquela norma, ela é válida para o nosso território para que as coisas deem certo, para que as coisas possam acontecer. Tem que existir essa consciência do que representa a Constituição na sala de aula. Então, de repente, é um objeto externo que está ali com aquelas normas, aquelas leis, mas aquilo precisa ter um significado, ter um sentido. E o professor que precisa dar esse sentido, ele se mostrar como aquele responsável para fazer cumprir aquilo. Para quê? Para a bênção da turma, para que a turma dê certo, para que as coisas avancem. Nós assumimos o pacto para cumprir essas normas aqui. Então, a Constituição precisa ter esse significado, e ele precisa ser evocado sempre. Olha, eu preciso proteger você. E olha o que diz a Constituição aqui. Você está quebrando o nosso pacto aqui de aprendizado, você está comprometendo o aprendizado dos colegas, que nós assumimos esse pacto, e levar aquilo, né, com seriedade. Queridos, a gente precisa perceber, né, que, olha só, não deixa de ser uma forma externa que está sendo colocada ali diante dos alunos, né? Geralmente se fixa na parede, a constituição de sala faz parte da ferramenta, que ela seja exposta lá no começo do ano, seja estabelecida no começo do ano, e os alunos compreendem, eles estão vendo aquilo. Mas qual é o nosso interesse, qual é o nosso desejo? É fazer com que as crianças entendam que ali envolve um pacto de aprendizado entre o professor e eles, e entre eles também. Aquele pacto é entre eles e entre o professor também, para garantir o aprendizado, para garantir, né, que a turma dê certo. E esse pacto, perceba bem isso, ele precisa ser mantido em amor, em consideração para com o professor. Evoque sempre isso. Em respeito a mim, você precisa cumprir isso aqui. Crie uma situação de respeito em amor. Você, em amor, seus colegas, você precisa se submeter a isso aqui. Realce sempre isso. Estão entendendo? Como diz lá na Bíblia, se você não ama seu irmão que você está vendo, como é que você pode amar a Deus que não vê? Então, evoque sempre, puxe sempre dele. É correto você quebrar isso e prejudicar o aprendizado do outro? Então, em amor ao outro coleguinha, se submeta da próxima vez, né? E apresente aquilo que ele quebrou, confronte sempre, chamando a consciência dele ao relacionamento que você tem com ele, ao cuidado que você tem com ele. Porque, veja bem, é isso que Deus espera da gente também. Em amor, a gente cumpra isso. Queridos, e se o aluno entende isso, ele se compromete com isso, se compromete com você com isso, ele está envolvido afetuosamente com o professor para cumprimento daquelas regras. Evite que aquilo seja uma coisa fria, que está lá na parede porque está escrito, você tem que cumprir, você quebrou aqui. Estão entendendo a diferença? Uma coisa fria e que você, com base naquela norma, na força da lei, e a Bíblia diz que a lei mata.
mas o Espírito vivifica. Então, o que é o Espírito da lei? Jesus sempre disse. Como que ele traduziu a lei várias vezes quando perguntaram? Ame a Deus, ame ao próximo. O Espírito da lei é o amor. O que está ali é proteção, amor, cuidado. Evoque isso sempre. E, claro, essa lei representa a vontade de Deus, né? Geralmente fazemos a Constituição de Sala com base nos 10 mandamentos, mas, acima de tudo, ela diz respeito a você. Envolva o seu afeto, evoque isso, a consciência dela. Amém? Isso vai melhorar muito o comprometimento, porque ele vai entender, puxa vida, eu não estou quebrando só, não é um mandamento frio lá, mas é o meu relacionamento com o professor que está em jogo. É o meu relacionamento com os colegas que está sendo quebrado quando eu decido não cumprir alguma coisa que vocês estabeleceram. Amém? Lembrando que a disciplina sempre começa com instrução também. Então, aquilo lá precisa ser muito claro para os alunos. O que se espera deles, o que esperamos, né, cumprir junto e pactuamos juntos aqui para o sucesso desse ano letivo. Precisa ser muito claro, desde as crianças pequenas. Queridos, Deus nos fez seres governamentais. Parta sempre do pressuposto de que as crianças pequenininhas, elas têm condições de entender governo. Elas sentem necessidade de governo. A autoridade, o tripé, né, que sustenta essa questão de governo, a noção de autoridade, de leis e de território. Qualquer pessoa se sente incomodada quando alguém entra na sua casa e vai lá na geladeira e abre a sua geladeira. Ou abre a porta do seu quarto. Você não se sente incomodado? Por quê? É uma questão de território. Agora, se a pessoa está com sede e diz assim, eu poderia beber água, ou você poderia me dar água, por favor? Aí você diz, pode abrir a geladeira e pegar lá. Quer dizer, a pessoa fez a mesma coisa, só que antes teve o quê? Um respeito para com a autoridade. Tudo fica resolvido porque funcionou em governo. Estão entendendo? Joia. Caderno de anotações. Contribui para a questão da disciplina? Como, viu? Nesse processo todo, nesse cuidado todo de manter as coisas em ordem, né, de criar rotinas, de estabelecer, né, o caderno de anotações, sem dúvida, vai contribuir muito para a formação do caráter. Então, o professor vai ter muitas situações para trabalhar o caráter do aluno. E isso é bom. Você criar situações, né, para que a criança se autogoverne, porque ela vai aprendendo o autogoverno com determinadas atividades do fichário, mas o autogoverno está sendo trabalhado. Eu quero, mas eu consigo me conter até que seja possível. Né? O caderno de anotações trabalha muito isso, e a gente pensa que é só para arquivar. Não. E daí o professor precisa ter essa consciência que esse trabalhar todo com a ordem das folhas, a organização das folhas, uma tarefa que não está boa, olha, não está boa, faça novamente. Ah, a vontade dele qual era? Já está pronto, é isso aí mesmo. Não, você vai ter que fazer de novo. Volte lá e faça de novo, porque você pode fazer melhor. Você está o quê? Trabalhando com a vontade dele. O autogoverno dele está sendo puxado, porque ele está tendo que submeter. Estão entendendo? E isso tudo funciona na hora da disciplina. Né? Se isso está sendo trabalhado, está sendo treinado. Outra ferramenta, a leitura de clássicos, né? Aqueles personagens virtuosos que vão trazendo a imaginação das crianças, que vão enchendo a imaginação das crianças. Nos clássicos, né? Não é nos livros qualquer, nos clássicos, geralmente são apresentados, né, personagens virtuosos que honram os pais, que honram a família. E isso vai sendo formado, né, nas biografias também referenciais que você apresenta para os alunos. Oportunidade de serviço é um ótimo, né, recurso na escola cristã, de tornar as aulas significativas, de envolver as crianças em trabalho útil.
A educação brasileira se demonstra como uma das mais falhas em oferecer para as crianças coisas significativas e trabalho útil. A gente passa um monte de coisa para as crianças fazer que não tem sentido nenhum e não serve para nada. E aí o que acarreta? Você gostaria de estar fazendo uma coisa que não tem sentido, não serve para nada? Claro que você vai ficar displicente. Se isso não serve para nada, deixa eu ler as mensagens aqui do WhatsApp. Entre ler as mensagens e fazer uma coisa que não tem sentido, não serve para nada, e por aí vai. Imagine os seus alunos também. Então, a oportunidade de serviço é uma ferramenta muito importante para ser trabalhada, porque cria também situações de autogoverno. Eles vão ser submetidos a várias situações que vai precisar de governo para que o trabalho venha a sair, e eles vão vivenciando essas coisas de maneira significativa, de maneira real. Então, é uma excelente ferramenta também que vai ajudar muito com a disciplina. Os memoriais, a própria constituição de sala, você pode, revestir isso de um memorial, de um momento bem significativo, o dia da chegada da lei, o que isso representa. Estou falando aqui mas entre tantos outros, coisas significativas para as crianças fazerem, avanços que aconteceu, a turma alcançou um determinado avanço, cria um memorial, faz aquilo. Então, os memoriais dão muitas situações para que a gente possa também ancorar essas situações de governo, sempre buscando alcançar o autogoverno das crianças, Ok? Os próprios festivais de aprendizagem são excelentes oportunidades para as crianças exercitarem o governo entre elas, situações de ordem, de liderança. Isso tudo tem a ver com a disciplina. Você vai criando um ambiente favorável à disciplina, porque você vai dando, dependendo da idade, você vai dando determinadas liberdades, que a gente chama liberdade assistida, A gente senta, planeja como é que vai acontecer, e você dá assistência e acompanha ali para que as coisas possam ir fluindo, e você só observando. Viu que uma coisa, você está sendo muito duro, venha cá. Não é bem assim. Ou então você está líder desse grupo, mas olha só como as coisas estão sendo. Eles precisam entender que vocês pactuaram para que esse objetivo seja alcançado. E aí vai se trabalhando o autogoverno. A ideia guia que conduziu todo esse nosso raciocínio é esse entendimento que somos seres governamentais, temos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu a cada criança essa capacidade de se governar, de governar a si mesmo, de governar-se junto com os outros, de estabelecer pactos uns com os outros. E esse trabalho, essa semeadura de princípios, como diz na própria definição, trabalhado de forma consistente, nós vamos alcançar na erudição cristã, caráter cristão, e vamos alcançar uma grande, um grande avanço nessa questão da disciplina em sala de aula, que é tão problemática nesse contexto brasileiro que a gente vive, assim, Parece que no Brasil as coisas é tudo muito meio bagunçadas, infelizmente. Mas nós podemos mudar, as nossas escolas precisam ser diferentes. Alguém, quando chegar na nossa escola, precisa ter aquela sensação, meu Deus, como as coisas funcionam, quanta ordem eu percebo nesse lugar, como existe, em outras palavras, disciplina, não só no aspecto negativo, mas assim, disciplina no sentido que dá ordem das coisas, Amém? A figura que eu queria terminar, pode passar. Eu gosto muito das imagens. Essa imagem é da Arca da Aliança. Amém? Vocês sabem, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Deus, quando estabeleceu um tabernáculo, Ele falou que a Arca da Aliança, como ela deveria ser construída, o que deveria ter dentro, e que ela seria simbólico da presença de Deus. E quando Deus vinha falar ao povo, diz que se manifestava uma glória aqui,
um brilho aqui, uma Shekinah aqui entre esses anjos, e dali o Senhor falava ao povo. Interessante. E olha só, esse texto faz referência à Arca da Aliança. E diz que tinha o incensário de ouro, está se referindo às coisas lá no tabernáculo, tinha o incensário de ouro e a Arca da Aliança, que era coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Olha só o que tinha dentro da Arca da Aliança. Tinha a vara, que representava o quê? A autoridade. Né? Tinha as tábuas da lei, que era o pacto que era firmado para governo. Okay? E tinha o maná, que era simbólico o quê? Do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Então, é sinal da presença de Deus, né? Alguém que representa a autoridade de Deus através dos pais, como nós, como professores, nesse entendimento, você está ali, você está trazendo também essa noção da presença de Deus àquele lugar. Né? Quando você representa bem a figura de autoridade, quando você sabe o que está fazendo ali, quando você se coloca, né, nessa condição, você estabelece a lei de Deus, faz cumprir a lei de Deus naquele lugar e você provê para aquelas crianças o alimento do corpo, mas provê alimento também para o intelecto, para a alma, né, e para o espírito. Amém? Esse ambiente é um ambiente favorável para que a glória de Deus venha. Não é? Não era na arca ali que a glória de Deus se manifestava. A gente cria um ambiente de ordem também, predispõe. E eu queria terminar com isso. A voz de Deus é aquela voz que fala de maneira muito suave lá no espírito da criança. E esse ambiente, muitas vezes agitado, corrido, agoniado que a gente tem, de tantas disputas, de tanto conflito, você passa o dia e fica exaurido das suas forças de tanto resolver conflitos. Não é? Eu até ouvi, não sei necessariamente quem, mas dizendo, olha, se você foi professor do 6º ano, você pode fazer qualquer coisa na vida, porque dar aula no 6º ano é o maior desafio que alguém pode enfrentar na vida. E eu concordei com ele, porque a gente lembra lá na escola também que eles iam bonitinho até o 5º ano. Quando chegavam no 6º ano, Jesus amado, essa enxurrada de hormônio para dar aula na turma de 6º ano. Mas nós podemos, sim, trazer esse ambiente de ordem aonde se crie um lugar favorável para que essas verdades profundas possam ser percebidas, porque na agitação e na bagunça a gente não consegue viver, formar caráter, experimentar, né, coisas mais profundas. Amém? Amém. Eu termino, então, dizendo que é possível, queridos, é possível, e a escola as nossas escolas, né, de educação por princípios, nós temos muita coisa a nosso favor. Vamos educar por princípios, ensinar esses princípios, fazer viver esses princípios, amém? E em destaque nessa questão da disciplina, o princípio do autogoverno. Muito interessante. Eu gostaria só de lembrar a vocês, nós temos uma coleção muito especial, a coleção Aprender a Palavra. Essa coleção, não é para o ensino, para as escolas que têm a disciplina do ensino religioso, nós trabalhamos muitos desses princípios com as crianças colocadas aqui em muitas situações. É interessante, né, vocês conhecerem esse material lá da editora cristã, do 5º ao 9º ano, foi a minha participação nesse material. A Ana escreveu alguns guias, outros irmãos também cooperaram com outros guias, tá bom? Eu espero que esse tempo tenha ajudado vocês, pelo menos, a abrir algumas janelas, perceberem algumas questões em relação à disciplina. Essa palestra foi ministrada no workshop anterior, e dela surgiu um livro, que é esse livro que vai estar saindo agora, um dos próximos lançamentos da ESEP,
sobre essa questão de disciplina em sala de aula. É o nosso próximo livro que vamos ter através do lançamento da ECEP. Vocês podem adquirir também, procure ver lá. Né? No material de vocês tem indicação sobre ele. Não está agora. Por motivos técnicos, que somou muita coisa, muitos lançamentos para esse workshop, se preferiu, vai sair junto com o livro da Elvia. Eu acho que mais ou menos um mês a ECEP já está com esse material. E no livro tem muitos detalhes de tudo isso que a gente tratou aqui, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo.